Olá pessoal, vou passar aqui com vocês hoje nesse exercício. Esse é um exercício da aula de Structs, né, de estrutura, da disciplina de Algoritmos e Técnicas de Informação 2, do curso de Bacharelado em Engenharia de Software, né, do IFG. Mas eu penso que possa dar suporte para qualquer aluno que esteja nesse estágio, né, de aprendizado. Em qualquer curso aí, como tecnologia, análise de sistemas, sistema de informação, todos os demais, até a licenciatura que esteja passando por algoritmos, dependendo do caso até engenharia civil, né, engenharia elétrica e tudo mais, tá? O que a gente tem aqui é uma coletânea de informações que precisam ser registradas para que o programa dê suporte para a criação dessas estruturas. Então, o que a gente tem aqui, né? É o curso, né? Onde a gente pode, uma das formas de a gente poder representar essa ideia do exemplo aqui do exercício, né? O curso, que é composto ali de um coordenador, de um conjunto de disciplinas e de um conjunto de professores, né? Então, o professor é registrado nessa estrutura que a gente vê aqui, que usa tipos de dados básicos, à exceção do gênero do professor, né? E a gente tem a disciplina que contém também um enum ali, um tipo não é básico e um tipo professor, certo? Então, com isso, a gente pode pensar aqui numa esquema de hierarquia, né? Mas a princípio, então, a gente vai ter que, para o curso, todas as informações básicas dele aqui, e o enum de turno, né? Uma listagem do turno que ele pode existir, um único coordenador, que é um registro do tipo professor, um vetor de disciplinas, que é um conjunto de registros do tipo disciplina, e um conjunto de professores, que é um vetor, né, de elementos do tipo professor. Okay? Para a gente observar isso, então a gente deveria começar, né, na minha visão, a definir os tipos menores que a gente tem aqui, né? Que seria o quê? O gênero, os enuns nossos no semestre, o nosso turno, né? Vamos começar ali pensando que a gente vai registrar já o curso. Para a gente chegar no curso, a gente precisa de todos esses outros elementos. Muitos desses elementos requerem outros elementos, então a gente precisa de uma determinada hierarquia ali na construção disso. Vou começar aqui pelo turno, né? Então vamos aqui no nosso programa, tá? Então a gente vê, deixa eu voltar a minha tela aqui, né? Tá aqui no nosso programa, já está na estrutura base, lembrando que depois o código estará disponível no GitHub, comentário aí na descrição do vídeo, né? Então a gente vai fazer a definição aqui dos tipos, né? Type struct, certo? Desculpa, enum, né? Aqui a gente vai determinar a listagem do nosso enum, e como eu estou usando essa formatação aqui, né? Usando o typedef ao invés de diretamente o enum, é para facilitar o uso, depois a gente não ter que definir ali o que é um enum toda vez, né? Então esse aqui vai ser para a gente o turno do curso, aquela primeira elemento que a gente tem ali. Então, nós temos quantos tipos de turnos, né? Matutino. Então a gente pode definir aqui como um identificador na prática, né? Então não é um string, né? Então passa a se tornar um identificador conhecido no programa. Matutino, noturno e integral. Okay? Com isso a gente tem esses elementos onde é como se fosse um vetor, né? O matutino representa o valor 0 por padrão, 1, 2 e 3. Então a gente pode usar tanto o nome matutino, por exemplo, quanto estará associado a ele um valor 0 e assim por diante. Okay? Depois disso a gente tem outro typedef ali, né? Um outro enum, que seria o nosso gênero, né? Nosso gênero. Está errado ali porque deve ter escrito errado, ok? Sem problema. Lembrando por que eu ponho o nome depois, é para a gente facilitar no uso. Depois eu posso simplesmente referenciar a gênero, a turno, por aí vai, né? Então, nosso gênero seria, tanto faz a ordem, né? E tanto faz o conjunto de gêneros que você queira representar, não vamos polemizar isso, né? Depois disso, voltando na minha estrutura aqui, só para recordar, né? Que o memória do professor não é tão bom quanto parece, nós temos o turno, nós temos então o gênero e nós temos o semestre, que vai ser usado lá na disciplina, ok? Então, nós temos um outro enum. A gente abre e fecha, lembrando que isso é uma das poucas situações onde a gente já pode achar que tem ponto e vírgula, né? Porque é uma instrução só, né? A gente tem aqui então o turno e nós temos o semestre. O semestre é uma listagem, só para a gente complementar, ter um exemplo mais elaborado, né? Então o curso, vamos assumir aqui que esse curso tem nove semestres, né? Eu posso pôr também tanto em linha quanto um abaixo do outro, fazendo em linha até porque eu não me espaço para ficar melhor no vídeo. Não vou pôr acento, tá? Oitavo e nono, ok? Aqui a gente tem uma questão, né? Porque o primeiro começaria com o valor 0, tá? Para ficar mais legível depois, eu gostaria que começasse com o valor 1. Então a gente atribui para o primeiro qual seria o índice dele a partir desse momento em C, né? Ele deixa de ser o índice primeiro, ele deixa de ser o 0, passa a ser o 1, 2 e assim por diante, tá? Então fica mais casado ali com o exemplo, eu acho que é mais adequado, mais legível para a gente. Se a gente olhar para dentro do nosso identificador primeiro, a gente terá o valor 1, facilitaria até algumas situações da gente fazer estruturas de seleção e tudo mais, né? Após isso, deixa eu retornar aqui no nosso slide, né? Vou deixar o link para ele também na descrição. A gente vai começar a definir ali as partes menores, né? Então a gente começou pelo enum, então não faz muito sentido já começar pelo curso, porque eu vou esbarrar aqui na definição do coordenador, da disciplina dos professores, né? E como disciplina também depende de alguém do tipo professor, então isso indica que é mais adequado começar pelo professor. Isso não é uma regra, né? Mas só para a gente ter uma hierarquia, porque se eu definir disciplina sem antes de ter definido o professor, né? Nós teremos aquela situação onde algo está tentando ser utilizado, né? O compilador não vai ter identificado ainda, então tem uma questão de uma hierarquia, de uma ordem adequada ali para a gente, né?
Então agora a gente tem nome, código, carga horária, semestre e o professor responsável pela disciplina, tá? Obviamente isso aqui é só um exemplo bem básico, né? Então a gente vai ter aqui um type-def também, não é obrigatório, mas eu uso para facilitar o seu uso depois, né? Agora é um struct, ok? Ponto vírgula, depois eu volto preenchendo, a gente vai chamar isso de disciplina, ok? Dentro de disciplina, quais são os campos que a gente precisa, né? A gente precisa de um nome. O nome, então, é um do tipo, é um texto, né? Então é um cadeia de caracteres, né? Então é um char e vai assumir nome, certo? E eu vou usar como eu terei várias strings aqui, né? Parece adequado a gente ter uma constante para isso. E aqui dentro, ao contrário do que ocorre no enum, né? Que é uma lista simplesmente, aqui a gente separa as coisas por ponto e vírgula, tá? Então eu vou vir aqui e declarar constante tamanho inicializar com 100, ok? Uma das formas, tem outras formas de a gente declarar isso, não é um problema para agora, é só uma constante, um valor, que todo lugar que eu quiser saber o tamanho de uma string, o tamanho máximo de uma string está ali organizado, tá? Depois do nome, eu tenho um código que é um número. Deixa eu botar aqui, o código é um número, código. Vou melhorar aqui, não vou usar essas maiúsculas ali, tá? Porque na prática é uma variável comum, a gente convencionou, né? Pelo menos no meu padrão de escrita aqui, a gente não usa na letra, mas é o seu critério, né? Cada um tem o seu, cada um acaba construindo. Nós temos a carga horária da disciplina, e a gente tem um semestre. Agora o semestre é um tipo definido, né? Então agora esse tipo já existe. Então, semestre, tá? Agora a gente tem o tipo disciplina que pode ser utilizado. Agora eu defino, posso criar uma disciplina e tudo mais, né? Depois disso a gente tem uma outra estrutura que é o professor. Type-def, struct, não vou definir nome. A IA já sugeriu outra estrutura, vou manter o meu padrão, esse é o caráter mesmo. Professor. Faltou lá o professor responsável, né? Vi que a gente tinha que ter começado pelo professor, eu acabei narrando isso e fiz diferente, ok? Então falta voltar lá na disciplina pra gente ver o professor. E a ordem também foi errada, né? Nome é um texto, né? Char, nome. Não há problema da gente ter nome lá na disciplina e ter nome aqui agora, né? Agora é do tamanho tamanho, de tamanho. Depois disso a gente tem a matrícula, que é um int. A matrícula, né, que é o código do professor, né? A gente tem ali o e-mail, né? Que é uma cadeia de caractere, né? E-mail. Vai ser também como convencional. Ser também do tamanho padrão de uma string aqui pra gente, tá? E depois disso o nosso gênero. O gênero já existe, foi definido anteriormente, tá? Agora eu vou mover esse camarada aqui pra cima, pra gente ter agora o professor responsável, né? O semestre tá ali, agora é do tipo professor. Prof.resp, ok? Então agora a gente consegue registrar uma disciplina que considera um alinhamento, não podemos dizer assim, de outras estruturas, certo? Porque agora essas estruturas existem. O que ficou faltando, né? Deixa eu retornar aqui no nosso slide. Ficou faltando agora o curso. Tem nome, total de semestres, carga horária total, turno, coordenador, disciplina e professor, lista de professores. Isso vai ser legal da gente fazer agora, né? Então vamos lá ao nosso struct também, né? Type-def struct, abriu, fechou, a gente vai chamar ela de curso, né? Curso.view, ok? Primeiro campo do nosso curso é o nome, char nome também, tamanho, viu a facilidade? Agora tudo padronizado, né? Int, total semestres, ok? Carga horária total, também é um int, CH total, vou padronizar ali, né? Horário total, né? Eu chamei o outro CH, turno, então a gente tem o turno lá, né? Turno curso. Além disso, a gente tem quem é o coordenador. O coordenador é um professor. Coordenador. Normalmente existe, né, que o coordenador do curso seja um professor do curso, né? E agora a gente tem a quantidade de disciplinas, né? Vamos lá. A gente tem o tipo de disciplina, é um vetor. Disciplina, disciplinas, ok? Vou aqui 30 disciplinas, ok? E depois disso a gente tem a lista de professores, então é um vetor do tipo professor. A gente pode ter 30 professores também, ok? Bom, agora a gente tem essa estrutura aqui, ok? A partir desse momento a gente consegue registrar o curso aqui, né? Então como é que a gente pode fazer, né? A gente pode já fazer uma inicialização completa aqui, né? Vamos pensar aqui, vamos criar uma disciplina. Vamos pensar na disciplina, vamos fazer uma inicialização do curso em si, tá? Aqui é a estrutura, nós não temos os dados registrados. A gente só está organizando a estrutura necessária para a gente poder registrar e usar no nosso programa dados do curso, dados da disciplina, dos professores e tudo mais, tá? Então a gente vai chamar aqui de curso, né, o tipo, agora ele existe, né? BS, né, que é nosso bacharelado em engenharia de software, né? Okay? Então já vamos inicializar ele aqui, como para aproveitar e fazer a executação, né? Isso aqui é parecido com a inicialização de um vetor, né? Como a gente vai inicializar um vetor, a gente usa chaves para isso, né? Que é outra situação, após uma chave a gente tem um ponto e vírgula, porque ela não está definindo uma estrutura
de controle do código, mas e sim uma instrução de atribuição, né, que é uma criação, uma atribuição automática à nossa variável base, certo? E eu preciso respeitar o que tem no curso ali, ó, essas informações. É só a gente seguir nessa mesma ordem. Então, o primeiro elemento ali seria o nome. Bacharelado em engenharia de software. O que é o segundo campo que a gente tem? Total semestres, tá? Como é um inteiro, não precisa usar aspas ali. Usei aspas no de cima porque era a inicialização de um vetor. Repare que isso aqui é uma das formas que a gente aprende para a inicialização de um vetor, de um string qualquer, né? Então, por exemplo, se a gente vê aqui texto do tamanho 100, e a gente pode inicializar desta forma, ok? Então repare que nada mais é do que a inicialização comum. Então agora é só inicializar as variáveis seguindo a ordem do elemento que a gente está. É o tipo curso, né? Então ali total semestres, né? Então são 9 semestres, tá? Carga horária total também é um inteiro, né? Cadê o cursor? Carga horária total, tá aqui, mais 3.000 horas. Sem precisão aqui, provavelmente é por aí, né? Um pouco mais que isso aqui, né? Quem é o professor agora? Agora a gente tem uma seguinte situação, né? Eu preciso registrar quem é o professor. Eu posso fazer a criação de uma variável separada e atribuir ela aqui, nesse campo, né? Mas agora a gente já pode inicializar. Então, quem é o professor, né? É só declarar um professor, né? Então, o professor agora é uma nova estrutura. Então, a gente vai criar uma nova... É como se eu estivesse inicializando uma variável do tipo professor, que exige o nome, matrícula, e-mail e o gênero, né? Então, vamos lá. Nome. Vitor Lopes, um pouquinho linha, tá? Mas é igual na estrutura de cima, só para não confundirmos, tá? Então, professor, matrícula, 2020, vou repetir isso aqui, né? O e-mail agora é uma char também, uma string também, né? Dr.lopes@ifg.edu.br. Propósito, para quem não conhece, esse é o e-mail que você entra em contato, sinta-se à vontade, tá? E o gênero, agora o gênero é o tipo gênero, né? Então a gente tem aqui os gêneros que foram criados, né? Masculino, né? Então agora eu posso simplesmente utilizá-lo, né? Ok? É um tipo que já existe, né? Então agora ele pode ser referenciado e empregado em qualquer parte do nosso código ali, sem problema nenhum, tá? O que mais que a gente tem na disciplina? Repara, agora eu acabei, ó. Então, vírgula, porque eu não acabei de definir o tipo curso, né? Então, exigiu uma disciplina. Agora eu tenho ali para as disciplinas, né? Um vetor exige até o máximo de 30, né? Então, o nosso vetor vai receber agora um conjunto de disciplinas. Então, vamos colocar aqui agora um conjunto, é uma lista aqui pra gente, tá? Então, aqui seria a primeira disciplina, aqui seria a segunda disciplina. Então, vamos de duas aqui para ficar minimamente organizado. Agora, a gente precisa ir lá para a disciplina. O que a gente tem disciplina? Um nome, algoritmos 1. Primeiro campo dele. Vou pôr em link também para ficar mais fácil vocês isolarem, separarem depois, tá? Então, a disciplina, eu tenho um nome, eu tenho um código, ATP1, seria o código dela, né? A disciplina, o código é inteiro, né? 10, 10, 10. Algo fictício, né? Depois disso, a carga horária, ela é de 54 horas. Além disso, a gente tem o semestre, que é um N1, né? Que é o primeiro semestre ali, ó. Então, tipo, posso utilizar aqui, certo? Podia pôr uma string para isso? Poderia, mas aí você começa a perder, né, a padronização. Em algum momento alguém pode escrever primeiro com P maiúsculo, depois primeiro com maiúsculo, ou pôr o valor cardinal ali, né? Ou simplesmente um número, né? Enfim, né? Você dá para entender. Semestre, quem é o professor responsável, né? Podia ter uma listagem ali, né? Vamos criar o professor aqui responsável. Repare, então, que agora é um tipo específico ali, né? Então, agora, se é um tipo, preciso ter o campo para isso, tá? Então, vamos criar ele aqui mais para exemplificação. Não seria a forma mais adequada uma lista grande, né? Então, o que a gente precisa para o professor é essa mesma estruturinha aqui, ó. Que o professor tem, ó. Podemos até copiar e colar aqui, ó. Então, toda vez que um dos campos que forem ser utilizados for um struct, então você tem que envolvê-la com as chaves, né? Podemos até pôr ali dentro. Fica até bonitinho fazer um alinhamento estrutural ali, né? Indentação, tá? Tá, vai ser o professor Turugo ali da disciplina, tá? Além disso, a disciplina exige o professor responsável tá ali, ok? Vamos copiar essa estrutura aqui, ó, para a gente usar na próxima, né? Então seria algoritmos 2, 10, 10, 10, 20, 54 é no segundo. Ok? Professor é o João da Silveira. João da Silveira. O código é o 30, 20, 20. Então, ponto Silveira. Isso já não existe, tá? Acho. Sexo masculino, ok? A gente acabou a definição aqui das disciplinas, certo? Agora a gente teria que ter a lista de professores. Então, vírgula, olha só onde eu estou, né? Essa chave aqui fecha a chave do Bezo. Essa chave aqui fecha a chave da nossa lista de disciplinas. Uma vírgula, porque não acabou, agora eu tenho a lista de professores, que é o nosso campo na linha 34, tá? Então, se é uma lista, vou começar aqui a abrir a chave, porque é um novo tipo. Se fosse apenas uma disciplina, não fosse um vetor, era só escrever ali o conjunto de professores, ok? Só que agora, como é uma lista, eu preciso ter um espaço para isso, tá? Então, a gente pode aproveitar aqui, ó, estrutura. O programador é um bicho preguiçoso, né? Então, o primeiro professor está ali, professor Vitor Hugo. Segundo professor está aqui. Ok? Bom, com isso a gente tem agora então a declaração de uso disso, né? Se a gente quisesse ali fazer um printf disso, ó, a gente tem uma estrutura mais complexa, né? Nome do curso, porcentagem S, porque agora
os nossos mesmos formatadores de sempre, porque eu não apresento a estrutura toda de uma vez só, eu apresento campo por campo. Lembrando que quando a gente está usando o struct, surge para a gente o operador ponto, né, que é onde a gente adentra nas propriedades internas, né, que são esses campos aqui que nossa estrutura possui. Né? Então, se a gente usar aqui 10.nome, a gente acessa o valor que está lá dentro. Né? 10.total semestre, a gente atinge tudo ali. Se a gente chegar em disciplinas, então a gente vai ter que PES.disciplinas, e agora a gente tem um vetor, a gente acessou um vetor, e é aquela ideia da gente varrer vetores e tudo mais, tá? Então o nome do curso, contra barra N, a gente tem então que chamar nossa variável, PES.nome, ok? Se a gente quer escrever a primeira disciplina do curso, né? Porcentagem S contra barra N, então a gente vai lá agora fazer esse uso. PES. Quem que é o campo ali mesmo? Disciplinas. Cursor, enquadramento, tá? Se eu precisando de um outro, você vai fazer uma barrinha aí, fica à vontade. Disciplinas na posição 0, ok? E a gente pega esse cara, só que o que eu tenho dentro dele, né? Um tipo. As disciplinas nossas aqui, então lá dentro do tipo agora eu tenho um ponto, que agora é como se eu estivesse aqui em disciplina, como se eu estivesse acessando a variável disciplina de uma disciplina qualquer. Então tem um campo nome lá. Então agora eu estou entrando, né, na estrutura interna. BES é uma grande estrutura, dentro dela eu tenho um campo chamado disciplinas, que na sua primeira posição, obviamente eu preciso saber como ela está preenchida, né, garantir que ela tem a primeira posição, e eu estou pegando a primeira posição e acessando uma propriedade interna. Quando eu ponho um ponto aqui, a IDE já identifica todas as existentes, né? Então eu vou escrever o nome da disciplina, ok? Se eu precisar iterar, né, varrer todas as disciplinas, é só pegar dessa mesma forma, né, que varrer disciplinas, ok? Com isso a gente vê toda essa estruturação aí, tá? Eu não vou compilar aqui porque questão de peso, né? Eu tô rodando aqui numa máquina limitada e tô gravando, né? Mas rode aí, execute, qualquer dúvida, entre em contato com os comentários aí, tá? Valeu, pessoal, até mais, boa sorte aí. Pessoal, parei a gravação aqui e voltei, né? Aí, escrita de bate-pronto assim, é comum para esse erro, né? A gente tá com um erro aqui porque eu pulei um campo, né? Olha só. Beleza, a gente tem um nome, total de semestres, carga horária, esqueci do turno. Aí começa a dar problema, né? Quem é o turno pra gente é um struct que a gente definiu ali, né? Turno, no turno, então, pra gente. Então, turno, no turno, foi estabelecido, ok? Vou checar aqui agora se ele consegue compilar. Não consigo resolver o problema aqui, só para resolver, tá? Eu havia definido a constante de outra forma, tá? Naquele tipo de definição, como const int, o compilador não vê como uma constante global, e aí essas definições aqui dá problema, tá? Então só altera aqui, vai dar tudo certo. Na sua execução, olha aqui a saída, né? A gente vê ali, nosso printf, a gente foi construído, né? Ele consegue, de fato, escrever os conteúdos, tá?